nós iremos apresentar brevemente sobre o método de Felênius para a disciplina de Obras de Terra e Enrocamento do Cefet-MG Campus Curvelo. O grupo é constituído pela Carla, Joyciele e eu, Luísa. No nosso trabalho, falaremos sobre os seguintes tópicos: uma introdução, estabilidade de taludes, o método de Felênius, um exemplo de aplicação numérica e algumas considerações finais. Para começar, a gente precisa entender primeiro o que é um talude. Um talude ele pode ser definido como todo e qualquer maciço de solo que contenha certa inclinação. Ele é popularmente conhecido também como barranco. O talude ele vai ter aí função tanto de sustentação quanto de estabilidade. Ele pode também ser de forma natural, que é aquele talude formado por intempéries, ou ele pode ser artificial, que é quando ele é projetado pelo homem. Aqui nessa imagem a gente vê um exemplo de um talude natural, que foi formado aí ao longo de milhares de anos, devido a intempéries como a chuva, o sol. E nessa outra imagem a gente vê um exemplo de um talude artificial, que é o talude projetado aí em corte ou aterro para a construção de alguma edificação. Mas aí, como em toda edificação, no talude também vão existir alguns problemas patológicos. E eles devem ser previstos, e posteriormente eliminados. Como, por exemplo, aí a gente pode ter de ação patológica é a ação da chuva, que pode causar um escorregamento do talude. Esse tipo de problema, ele pode gerar dano à sociedade, ao patrimônio, como é o exemplo recente em Ouro Preto, e ao meio ambiente. Com isso, existem alguns métodos para verificar esses taludes. Então, aí a verificação dos taludes nada mais é do que um método para analisar a resistência ao escoamento. E aí, nesse método, são verificadas as forças que atuam no solo na iminência da ruptura de um talude. E com isso, vão ser consideradas aí pesos e forças tangenciais na base das fatias, que a gente vai ver mais à frente. O método apresentado é o método de Felênius, e é um método que foi desenvolvido por Felênius em 1936, depois de observar inúmeros escorregamentos que apresentavam superfícies de ruptura de forma cilíndrica ou esférica. E essa análise considera uma linha de ruptura circular que subdivide o corpo em várias lamelas verticais de larguras iguais também. Quanto maior o número de lamelas, maior vai ser a precisão do resultado. Esse método ele não tem uma boa precisão porque ele ignora as interações entre as fatias. E, em geral, os taludes eles se apresentam de vários solos característicos com características diferentes. E por isso, determinar os esforços que atuam ali naquela superfície é complexo. Então, a gente utiliza o método das lamelas, que considera como esforço principal o peso da fatia. Algumas considerações do método de Felênius. Deve ser considerado o equilíbrio de forças em cada fatia, segundo a direção do raio que passa pelo meio da base, pelo centro da base. Precisa ser considerado o equilíbrio de momentos de todas as fatias em relação ao centro da superfície de deslizamento. O fator de segurança é a relação entre a resistência ao cisalhamento máximo ao longo da superfície e a tensão cisalhante mobilizada média, que nada mais é do que a resistência pela solicitação. Essa é a fórmula geral que representa o método de Felênius, e tem ali a coesão, a gente utiliza o valor da base, o peso, que é calculado pela base vezes o peso específico do solo, vezes a altura. Tem também o ângulo de atrito interno do solo, e se tiver a presença de água, é necessário calcular a poropressão. Para determinar o fator de segurança, é necessário várias tentativas. O que acontece? Aqui tem um talude com uma superfície de ruptura, e aí, utilizando um programa como o AutoCAD, por exemplo, a gente posiciona ali vários pontos em que vou ter o meu ponto zero. E esse ponto zero vão me dar retas que cruzam exatamente no centro da base de cada fatia. E aí cada uma vai fazer um ângulo diferente, e porque elas estão em posições diferentes. E aí, quanto maior o raio, menor vai ser o coeficiente de segurança. E nessa segunda imagem, a gente tem uma conversão de sinais para o ângulo θ. Se tiver no mesmo sentido da inclinação do talude, é positivo. Do contrário, é negativo. Dando continuidade, a gente vai apresentar um exemplo de aplicação numérica.
Verifique se ocorrerá o escorregamento para o seguinte talude, utilizando o método de Felênios para verificar a estabilidade do mesmo. Os dados, então a gente tem a coesão do solo, 25 kN por metro cúbico, a gente tem esse ângulo de atrito em 18 graus, e a gente tem o peso específico do solo, 19 kN por metro cúbico. Esse é o nosso talude, o talude que vai ser estudado. Num primeiro momento, a gente precisa calcular essa área do nosso talude. Para isso, a gente vai dividi-lo em lamelas. Então, aqui a gente dividiu em 8 lamelas, tá? Aqui é como que ficou a divisão do talude. Então, a gente tem as bases e tem também os ângulos internos que foram formados através da divisão. A gente pode observar que as lamelas de borda, que é a primeira e a última, elas vão formar o triângulo. Então, a gente vai calculá-las como triângulos. Já as lamelas intermediárias, a gente vai estar calculando elas como trapézios, tá? Então, as lamelas de 2 a 7, a gente vai calcular como se fossem trapézios. Então, a nossa área das de borda, base vezes altura dividido por 2, e as intermediárias, base menor, base maior, dividido por 2, multiplicado pela altura. Em seguida, a gente vai calcular o peso por metro de seção de cada uma dessas lamelas. Então, a gente vai fazer a área da lamela multiplicado pelo peso específico desse solo. E a partir daí, a gente já consegue calcular o fator de segurança através do método de Felênios. Conforme a Joyce falou, a gente vai estar multiplicando, né, a coesão do solo, multiplicado por essa base, dividida pelo cosseno do ângulo de cada lamela. A gente vai estar somando com o peso, multiplicado pelo cosseno desse ângulo e a tangente do ângulo de atrito, e isso tudo dividido pelo peso, multiplicado pelo seno desse ângulo formado em cada lamela. Então, nós vamos ter que o nosso fator de segurança, através do método, está dando 2,33, que é maior que 1,5, né? Que é o que normalmente a norma orienta. Então, a gente pode concluir que o talude está seguro contra o escorregamento. Para finalizar o trabalho, né, a gente pode ter algumas considerações aí. A verificação da estabilidade do talude, principalmente agora na nossa realidade aqui em Minas Gerais, ela é extremamente importante, porque ela pode prever, né, patologias e com isso evitar acidentes e danos irreversíveis. Mesmo que o método de Felênios ele seja considerado pouco preciso, a gente ainda pode concluir que o método é válido porque ele é muito simples, né, de ser analisado. Com isso, o método ele vai apresentar aí bons resultados, principalmente em taludes estratificados e sem ocorrência de lençol freático. Então, essa foi a nossa apresentação, essas são as nossas